Recentemente tivemos na Câmara de Jundiaí um princípio de tumulto, até uma discussão, por causa de uma moção que foi apresentada pelo vereador Douglas Medeiros. E essa moção trata de um assunto que nos traz também um médico para explicar certos detalhes, digamos, técnicos, que é o Dr. Eurico Alonso Malagodi, conhecidíssimo aqui em Jundiaí, do tempo que se fazia o juramento de Hipócrates. Douglas, que moção foi essa? Eu, como tenho a minha atuação diretamente ligada às questões da família e da vida, eu estou como presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Família. Nós temos um grupo de vereadores que também se posicionam em defesa da família. Eu estou sempre plugado em todas as leis e aquilo que está acontecendo, tanto no cenário nacional, estadual e municipal em relação a esse tema. Então, o tema do aborto é um tema muito sensível e foi promulgado em 2013 pela presidente Dilma uma lei de atendimento às mulheres que sofreram uma violência genital. E diante desta lei ter sido sancionada, vários artigos dessa lei, elas possuem dupla interpretação, né? Porque uma coisa é nós cuidarmos diretamente da dignidade da mulher, do valor da mulher e tratá-la de fato como mulher e não como um objeto. Tem um termo utilizado nessa lei, no artigo 3, no inciso 4, que fala da profilaxia da gravidez, que é um termo dúbio, enganoso, que nos leva à interpretação que isso seria o aborto. Bom, então agora eu vou perguntar para o doutor Malagodi. O que é profilaxia? Bom, no sentido mais geral, é a prevenção de qualquer mal que possa prejudicar pessoas, né? E no caso específico estaríamos tratando de doenças, né? Então é a prevenção, aquilo que se faz com vacinações, com medidas de cuidado, com dietas, para manter sempre uma pessoa saudável. Então a gravidez não é doença? Não, gravidez, parto, amamentação não são doenças, absolutamente. Bom, e onde apareceu a dúvida a ponto de, na Câmara, durante a sessão, haver uma manifestação e isso ter sido levado a se falar em pílula do dia seguinte? Então, Anselmo, pelo meu posicionamento moral, ético e o meu posicionamento de conduta parlamentar em defesa da família, eu entendo que qualquer medida que você banalize o relacionamento de uma mulher com um homem, levando assim uma irresponsabilidade, eu sou contrário a esse posicionamento. Porém, o tema da moção em si, ele ficou em cima da profilaxia da gravidez. Não tratou diretamente da questão da pílula, apesar de eu ser contrário a isso tudo. Então, é uma questão que não era o momento de se discutir ali a questão, porque a moção que está disponível na Câmara Municipal de Jundiaí, para que todos que tenham dúvidas, e também dentro da minha página Douglas Medeiros do Facebook, tem ali disponível a moção para que todos possam ver. Tratava-se diretamente da questão da violência cometida contra a mulher, que nós precisamos ter os registros. É inadmissível que nós não tenhamos os registros das mulheres que sofreram esse crime violento, né? E que o meliante, esse criminoso, fique impune. Então, diretamente ligado a essa discussão que foi tratado nesta moção. Bom, se nós falamos em profilaxia e gravidez não é doença, nós estamos diretamente encaminhando para um assunto chamado aborto. Esses remédios abortivos, legais ou ilegais, fazem mal à mulher? Sim, no caso que nós estamos tratando, né, esse comprimido que pode provocar um aborto que a mulher vai usar após um ato genital irresponsável, ele contém na fórmula dele
a mesma substância que aparece nas pílulas normais de uso contínuo, né? Como é, por exemplo, levonorgestrel. Só que em dose muito maior, 7 a 10 vezes maior do que aquele que contém no comprimido de uso diário. E esse comprimido tomado em 2 doses, né? Uma dose num determinado momento e a outra 24 horas depois, ele provoca todo um desarranjo no organismo da mulher, especificamente no equilíbrio hormonal que vinha ocorrendo e no endométrio, aquela pele interior do útero. E todo esse desarranjo, ele pode, certamente, que se ela ainda não está grávida, evitar a ocorrência da gravidez. Mas a gente sabe que em mais de 50% das vezes ocorre o aborto, né? Todo esse desarranjo em toda essa fisiologia hormonal e do endométrio vai impedir a implantação desse bebê que está em desenvolvimento. Bom, nós estamos falando com o Dr. Malagodi, que é uma autoridade. O senhor faz 10 anos, mais ou menos, que o senhor não clinica mais? Mais ou menos. Mais ou menos. Ele é obstetra, ginecologista. Correto. O senhor tem 82 anos. Mais de alguns milhares de partos, né? Então o senhor entende bem do assunto. Então a gente não está falando por brincadeira. É com alguém que entende. Agora, voltando à parte do Douglas. Vocês têm uma preocupação, como parlamentar, de defender a vida em si. Vocês entendem que a partir da concepção qualquer atitude é criminosa contra a mulher ou contra a criança? É uma questão bem polêmica que entra dentro da interpretação do ordenamento jurídico, né? Nós temos na Constituição, no artigo 5, a inviolabilidade da vida humana desde a concepção. Depois nós temos no Código Civil o direito do nascituro, quando é tratado da personalidade civil. E temos dentro do Código Penal a criminalização do aborto. Então, nós temos todas as regras que estabelecem esse critério. Porém, nós sabemos que algumas pessoas interpretam que a partir do momento que o espermatozoide fecunda o óvulo, ali ainda não existe, a vida não foi gerada. E a vida só será gerada a partir do momento que essa nova vida se estabeleça no útero. Então existem várias divergências de interpretação no campo jurídico, levando até a questão do nosso Supremo Tribunal Federal querer, a partir de uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, a famosa ADPF. Então nós temos o julgamento nós tivemos audiência pública já, e agora nós vamos ter uma segunda avaliação que querem descriminalizar o aborto até a 12ª semana de gestação. E isso é um tema que deveria ser debatido no parlamento e não deveria ser um tema tratado no Supremo Tribunal Federal. Então, é uma preocupação muito séria, porque nós precisamos do posicionamento dos nossos parlamentares, porque nós temos mais de 80% da população brasileira que é contrária ao aborto. Porém, nós vemos a influência muito grande da mídia, dos meios de comunicação, que acabam banalizando tudo isso e muitas vezes levando ao prejuízo da mulher, da dignidade da mulher, reduzindo a mulher a um objeto, né? Desqualificando a relação no matrimônio, desqualificando a família, a estrutura da família. Então é algo muito sério. Então, que nós precisamos ter uma legislação clara em relação a isso. E nós vemos outros lugares do mundo que, lamentavelmente, por exemplo, no estado de Nova York, no final do ano passado, nós tivemos o Senado do estado de Nova York aprovando uma lei que permite a mulher abortar sem ser crime até minutos antes do momento correto do neném nascer. Então é um crime cometido contra um inocente que não tem a possibilidade de se defender, né? Indefeso. Agora, baseado aí no que você falou, vou fazer duas perguntas pro Dr. Malagodi.
primeiro, a visão da ética médica sobre aborto. Segunda, é uma em cima da outra, tá? Essa discussão aí de que até a 12ª semana, seriam 3 meses, pode-se fazer o aborto. Já é um ser vivo. Os médicos consideram assim? Bom, a primeira sobre a ética médica. Bom, para a medicina ética, honesta e que busca a verdade e sempre trabalhar a favor da vida, a vida humana se inicia com a fecundação, no momento que o espermatozoide se une com o ócito secundário, né? Pronto. A partir daí, nada muda, né? Aquele zigoto, com a união das duas células, do homem e da mulher, ele já tem o DNA humano e próprio dele, uma pessoa completamente diferente de qualquer outra pessoa, mesmo de seus pais biológicos, tá? E a partir daí essas células vão se dividindo, um processo ininterrupto que vai mantê-lo vivo até um dia quando ocorrer a morte natural desse ser humano. Isto é uma coisa que a medicina ética, que luta pela verdade, jamais vai abrir mão disso daí, tá? Ponto final com respeito a isto. Evidente que razões ideológicas e razões comerciais mudaram isto. Numa reunião a portas fechadas, órgãos americanos lá de ginecologista, uma entidade lá que reúne ginecologistas e obstetras dos Estados Unidos, em face àquilo que já vinha ocorrendo com relação à evolução na reprodução assistida, né, com toda aquela tecnologia, eles precisavam abrir espaço para poder trabalhar com esse ser humano que agora se criava em laboratório e que muitas vezes muitos ficaram e ficam ainda hoje conservados no nitrogênio, né? Isso é uma coisa terrível, né? Eles precisavam então resolver essa questão ética e moral e simplesmente mudaram o início da vida humana para o momento da implantação no endométrio. Isso é claro que não cabe na cabeça de qualquer cientista honesto que prime pela verdade, pelo respeito e amor à vida. Tá? Isso é uma coisa natural da medicina, como ela sempre existiu, uma medicina científica, ética e honesta. Tá? Agora, com 12 semanas, dá para ver o quê? A criança já tem mão, braço? Já, a criança já tem um corpo formado, já tem coração batendo, já tem pulmão, já tem sistema nervoso, já tem o cérebro desenvolvido, né? A criança já consegue, com um estímulo, se tocarmos a nuca do bebê, ele já consegue, às vezes, levar até o dedo aos lábios, né? Então, ele já, não há dúvida que já é um ser humano, aí já tem a formação mesmo que o projeta no futuro como um ser humano, como nós somos e como ele deverá nascer, né? Isso sem dúvida, né? Agora, em termos de legislação, pergunto ao Douglas, se está havendo mais gravidez indesejada, se está havendo mais procura por aborto ou tenta se facilitar, é porque você está se praticando mais sexo irresponsável. Ou seja, ninguém pensa no que está fazendo. A que se deve essa banalização do sexo e das práticas abortivas? Eu acho que essa questão, do ponto de vista legislativo, é um problema social, é um problema que nós estamos vivendo dentro da sociedade, porque não quer dizer que o tempo moderno ele fez com que o ser humano progredisse nas suas relações humanas, porque hoje nós estamos vendo uma superficialização. Então, até mesmo nós vemos o número de pessoas que casam e se separam. Então, isso vai interferindo, porque você não tem mais a responsabilidade, por exemplo, de cumprir aquilo que você jurou diante da pessoa que você escolheu para viver junto. E hoje tem se modificado o comportamento das pessoas
através da mídia, através das novelas, através dos filmes. São tantas influências negativas que acabam tendo uma sexualização, uma erotização precoce. Então nós vemos aí um número de adolescentes também. E isso, a contracepção contribuiu muito. E eu acredito que até o doutor vai poder falar muito mais para nós a respeito disso, porque se eu posso ter uma relação e depois eu tomar uma pílula, um remédio, e isso não tem consequência, e isso não é o aborto, eu fico tranquila. Eu não preciso mais ter responsabilidade perante a isso tudo. Então é uma questão difícil para nós legislarmos, sobretudo no campo municipal é nulo. Tá? O que nós fazemos aqui, através de moções, é levar a reflexão tanto do parlamento local, levar a reflexão da comunidade, do povo de Jundiaí, e também a moção ela chega até as autoridades. Então, eu coloquei ali na moção o presidente do Senado, o presidente da Câmara, né, alguns deputados, coloquei também a ministra, que é a Damares, que está tratando das questões da família, da mulher e dos direitos humanos, porque essa é uma preocupação muito séria. Porém, nós precisamos que esse ordenamento ele seja estabelecido de cima para baixo. Nós não temos condição aqui em Jundiaí de promover isso de baixo para cima. Doutor Malagotti, nós falamos aí da banalização do sexo, aquela coisa toda. Eu vou falar, nós que somos mais antigos um pouco, né? Os costumes mudaram muito. O senhor acha que a mulher se desvaloriza hoje? Bom, dentro de todas essas mudanças que tem havido, né, duas coisas se acentuam muito, né? Um é o individualismo, né? Nós vivemos em sociedade muito mais individualista, né, que tende inclusive para o consumo, para o consumismo, e a questão da liberdade, né? Deixar cada vez mais o indivíduo decidir por aquilo que ele quer fazer, e isso não tem limites, né? Hoje nós estamos, a questão da liberdade já passou para a libertinagem. Hoje já é outra questão mais séria ainda, né? Estamos caindo na liberdade. Na realidade, a mulher tem sido vítima, numa sociedade que se corrompe, o homem se corrompe muito mais que a mulher, né? Então, a grande questão hoje, claro que a mulher também tem se deixado descuidar um pouco da sua dignidade, né? Porque aqui nós estamos tratando, de um lado, da dignidade da mulher e de outro, da falta de humanização do macho da espécie humana, né? Então, todas essas mudanças afetam, em parte, a mulher, mas muito mais o homem, que é o responsável por toda essa discussão que se faz hoje, né? Então, e com isso nós ficamos enfocados num ser inocente, enquanto que o culpado verdadeiro fica esquecido do lado, né? Mas a mulher também precisa se conscientizar que ela tem um papel, né? Um papel muito forte, né? Eu trabalho nas minhas questões com que eu lido, que eu estudo a respeito de sexualidade e genitalidade, como a mulher sendo a humanizadora do homem, tá? Então hoje, se o homem chegou a esse ponto, né, de agredir tanto a mulher, em parte se deve à falta da mulher ter consciência que ela tem condição de humanizar o homem, o macho da espécie humana. Agora eu vou entrar numa questão também que foge um pouco da moção, mas tem tudo a ver. Nós chegamos numa época de carnaval, qualquer carnaval, a maior preocupação de autoridades é distribuição de preservativo. Ou seja, parece que o carnaval é uma época assim, olha, são 3, 4, 5 dias aí, a lá Sodoma e Gomorra. Faça o que quiser. Aí o sujeito paga pela cerveja, para agradar a parceira, a companheira, sei lá, paga para entrar no salão, para o carro, paga o motel, e se o governo, seja municipal, estadual ou federal, não der o preservativo, a camisinha, vai ser um desastre, porque certamente ele não vai comprar e vai ter a gravidez indesejada. Não seria uma política errada essa de banalizar o sexo
principalmente em época de carnaval? Muito importante essa sua pergunta e traz um pouco de um dos eixos que eu trabalho no meu mandato. Porque nós temos preconizado, dentro do manual técnico do SUS, o método Billings, o método de ovulação Billings. Então, é um método de planejamento familiar. Então, este método, ele é cientificamente... Então, o doutor vai poder até explicar muito melhor para a gente. É um método que é reconhecido internacionalmente, muito eficaz. O doutor vai até poder falar do percentual e tudo mais. E eu desenvolvi um projeto de lei aqui dentro do município de Jundiaí para que nós tenhamos um projeto piloto dentro de uma UBS para podermos fazer o acompanhamento de casais, de famílias que queiram, de fato, ter este relacionamento humano. Porém, para que a pessoa consiga vivenciar essa proposta, ela precisa ter virtude, né? Ela precisa desenvolver. É uma capacidade humana, a virtude da temperança, por exemplo. Não é algo religioso, é uma virtude humana desenvolvida por Platão 3.000 anos antes de Jesus Cristo. Já falava das virtudes humanas. Então, eu penso que é uma política errada. Nós precisamos educar as pessoas para viver as virtudes, né? Para que eu possa reconhecer o outro como ser humano e não como um objeto de prazer. No momento desse de carnaval, é a festa da carne, eu preciso satisfazer a minha vontade, então eu sou um animal. E o doutor disse uma frase aí muito forte, que é: o que nós precisamos fazer é a humanização do macho da espécie humana. Olha que forte. Então, a política que nós precisamos, Anselmo, é a humanização do macho da espécie humana. Para que as pessoas sejam educadas pela virtude e que elas tenham essa capacidade humana de se relacionar, né, e respeito com o outro. Então nós precisamos, de fato, promover isso, né? Isso que nós estamos tentando fazer. É difícil, porém é uma missão. Eu assumi como missão, né, de desenvolver isso tudo. E como isso é um método científico comprovado, então nós estamos caminhando para que isso seja realmente implementado aqui dentro do município de Jundiaí e que nós possamos educar as pessoas pela virtude. Então é essa a política que eu acho que é a mais acertada em um nível amplo. Isso já é promovido em alguns outros países e eu acredito que o doutor vai poder até falar um pouquinho mais para a gente e que poderia já iniciar, porque não é um trabalho que eu vou começar agora e que eu vou ter o resultado daqui a um ano. São gerações. Então, um planejamento a longo prazo, não é a política de governo, que entra um governante e ele muda totalmente o rumo que a nação estava traçando. Nós precisamos planejar o Brasil a médio e longo prazo, para que tenha continuidade com políticas de Estado que realmente garantam aquele princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Deixa eu acrescentar, posso acrescentar alguma coisa sobre a camisinha? Eu ia falar para o senhor ficar à vontade. Você imagine que eu tenho um filho de 5 anos e eu quero ensiná-lo a questão do fogo. Aí eu chamo meu filho e digo: olha, aqui está o fogo, você vai brincar com o fogo, mas só use essa luva, tá? Sempre brinque com o fogo, mas usando essa luva, tá? Bom, a questão da camisinha é a mesma coisa, né? Você dá luva para o teu filho brincar com fogo. Certamente ele vai se queimar e vai botar fogo na sua casa, tá? Isso é um absurdo, né? Isso é uma forma de você... né? Você ensina de outra forma. Olha, o fogo, você nunca brinca com fogo porque ele queima, você morre, você queima a casa, não é? A camisinha é a mesma coisa. O governo está dando luva para brincar com fogo, tá? Ela não protege 100%. Isso é uma mentira dizer que protege 100% contra doença genitalmente transmissível, tá? Isso já tem estudos feitos por especialistas em camisinha, que há um parecer que está até num dos meus livros, que diz assim: a única maneira de prevenir 100% de uma doença genitalmente transmissível é a abstinência. Ponto final.
tá? A camisinha não protege 100%. Isso foi conclusão de cientista, a gente sabe disso, né? Por uma série de razões, tá? A outra questão da camisinha é o seguinte, o governo está, no momento que distribui a camisinha, está estimulando o ato genital. Irresponsável, tá? Esse indivíduo, principalmente o homem, vai aprender a usar o corpo da mulher, né? O próprio governo está retirando do consenso popular o que seja uma mulher. É um ser com dignidade que não pode ser usado como objeto. E na grande maioria das vezes, esses atos genitais feitos assim, durante o carnaval, que é justamente onde isso pode acontecer mais, é o homem usando do corpo da mulher. Isto ele aprende e ele leva para a vida dele, como marido, às vezes, vai se tornar um ser humano irresponsável, porque ele não foi educado como a forma correta como ele deve tratar uma mulher. Agora, continuando, o Douglas falou do método Billis. Isso. O que seria esse método Billis? Bom, é um método que se baseia na auto-observação, né, que a própria mulher faz, na questão da umidade que surge na vulva durante o período fértil, né? Ela tem a menstruação, depois ela tem um período seco, depois ela começa a perceber uma diferença, uma umidade, né? A nível da vulva, uma coisa que vai aumentando, aquilo passa de uma sensação de pegajoso para lubrificante, né? E depois aquilo desaparece. Então, ela se aprimora nessa auto-observação e ela vai determinar exatamente, fazendo gráficos, anotando todos os dias, o período fértil dela, o dia que ela ovula, tá? Isto faz com que ela possa programar a gestação, conhecer o próprio corpo e, quando for necessário, por razões justas, ela espaçar o nascimento dos filhos juntamente com o marido, que é quem também deve acompanhar, né, toda essa observação que a mulher faz. Quer dizer que ela vai saber o dia que ela pode falar, hoje eu tô com dor de cabeça, ou hoje não. Exatamente. Ok. Nós conversamos com o vereador Douglas Medeiros, explicou qual é a moção, que não existe uma linha, uma vírgula, um cisco sobre pílula do dia seguinte, é uma coisa completamente diferente, foi levada por esse lado, sabe-se lá por quais interesses. E com o doutor Eurico Malagodi, que é um ginecologista, um obstetra aí já aposentado, né? Sim. E responsável aí por milhares de nascimentos aqui em Jundiaí. Você está assistindo Novo Dia TV.